Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda, sabe? Vamos mergulhar aqui na figura do promotor de justiça. Isso aí. E entender também o papel do Ministério Público no Brasil como um todo, né? Exatamente. A ideia é usar como base o que dizem as leis, a Constituição, os textos das próprias instituições e, enfim, ir além daquela imagem que muita gente tem, né? Do promotor só como o acusador no crime. Essa imagem é muito forte, mas é limitada, né? A atuação é bem mais ampla. Pois é. Nossa missão aqui hoje é desvendar quem é esse agente público, o que ele faz no dia a dia e por que essa função é tão crucial no nosso Estado democrático de direito. Queremos entender o que a Constituição pensou para ele. Perfeito. E é um tema fundamental para quem está estudando para concurso ou mesmo para quem só quer entender melhor como o país funciona. Com certeza. Então, vamos lá, vamos começar pelo básico. Para quem está chegando agora nesse universo, o que é exatamente o Ministério Público, o MP? Olha, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, ele é uma instituição permanente. Está lá na Constituição Federal, no artigo 127. Permanente significa que ele não pode ser extinto por um governo, por exemplo? Exato. Ele faz parte da estrutura essencial do Estado brasileiro. E a função dele, definida na Constituição, é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Interesses sociais e individuais indisponíveis. O que seria isso na prática? Pensa assim: são aqueles direitos tão fundamentais que nem a própria pessoa pode abrir mão deles. Tipo, o direito à vida, à saúde, à educação, a um meio ambiente equilibrado, direitos que não são só da pessoa, mas de toda a coletividade, sabe? Entendi. Saúde, educação, meio ambiente. Coisas que afetam todo mundo. Isso. E um ponto assim fundamental para entender o MP é a independência dele. Ele não pertence a nenhum dos três poderes, nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Isso é importante. Ele não está subordinado ao presidente, nem ao Congresso, nem aos tribunais. Exatamente. Ele tem autonomia administrativa para se organizar internamente e autonomia financeira para gerir o próprio orçamento. Essa independência é a garantia para que ele possa cumprir suas funções sem pressões externas, sabe? Seja do governo, de políticos, de grupos econômicos. Faz sentido. Para poder defender a lei e a sociedade, ele precisa dessa liberdade de atuação. Justamente. É um pilar do sistema de freios e contrapesos que a gente tem na nossa democracia. Certo. Então, temos essa instituição independente, o MP. E o promotor de justiça? Onde ele entra nessa história toda? Boa pergunta. O promotor de justiça é um membro do Ministério Público. Especificamente, ele faz parte do Ministério Público Estadual. Estadual, então, tem diferença pro federal? Tem sim. O Ministério Público brasileiro se divide basicamente em Ministério Público da União, MPU, e Ministérios Públicos dos Estados, MPEs. O MPU tem ramos como o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. Ok. O promotor de justiça pertence ao MPE, ao Ministério Público do Estado, e ele atua via de regra na primeira instância da Justiça Estadual, ou seja, lá nas comarcas, nos fóruns das cidades onde os processos começam. Entendi. Ele é quem está na ponta, no contato mais direto com os casos e com a população local. Também é do MP estadual, mas atua na segunda instância, ou seja, nos tribunais de justiça dos estados, revisando as decisões dos juízes de primeira instância. Boa diferenciação. E o procurador da República? Esse já é membro do Ministério Público Federal, que faz parte do MPU. Ele atua perante a Justiça Federal em casos que envolvem a União, entidades federais, crimes federais, enfim, matéria de competência federal. Certo. Então são carreiras distintas com âmbitos de atuação diferentes. Promotor de justiça no MP estadual, primeira instância. Procurador de justiça no MP estadual, segunda instância. E procurador da República no MP federal. Isso. E para chegar a ser promotor de justiça, o caminho é bem árduo, né? Precisa ser bacharel em direito, claro, ter um tempo mínimo de prática jurídica, que varia um pouco conforme o estado. E o concurso público, imagino.
E um concurso público extremamente concorrido e rigoroso. São várias fases. Prova objetiva, provas discursivas, prova oral, avaliação de títulos. É uma seleção bem pesada para garantir a qualificação de quem vai exercer uma função tão importante. Sem dúvida. E isso nos leva de volta àquela questão da imagem, né? Muita gente pensa no promotor só entrando no tribunal para acusar alguém, num júri, por exemplo. Mas você disse que a atuação é bem mais ampla. Muito mais ampla. Essa imagem do acusador implacável do processo penal, ela existe, claro, mas é só uma parte do trabalho. E mesmo nessa parte, tem nuances importantes. Que nuances seriam essas? Conta mais. Aqui é onde fica bem interessante. Então, vamos lá. A atuação do promotor pode ser dividida em algumas grandes frentes. Uma delas, claro, é a atuação judicial. Nos processos. Isso. E dentro da atuação judicial, a gente tem a área criminal e a área civil, principalmente. Na área criminal, a Constituição diz lá, no artigo 129, inciso 1, que é função do MP promover privativamente a ação penal pública. Privativamente quer dizer que só o MP pode fazer isso? Na maioria dos crimes, sim. Nos chamados crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, é o MP quem decide se oferece ou não a denúncia contra o suspeito, iniciando o processo criminal. Ele recebe o inquérito policial, analisa as provas e forma sua convicção. Certo. Ele é o titular da ação penal. Exato. Mas aí vem a nuance que eu falei. O promotor, mesmo sendo a parte que acusa, ele também tem um papel de custos legis. Custos ledes, fiscal da lei. Exatamente, fiscal da lei. Isso significa que o objetivo dele não é a condenação a qualquer custo. O objetivo é a busca da justiça e da correta aplicação da lei. Interessante. Quer dizer que se ele, durante o processo, se convencer de que o réu é inocente, ele pode pedir a absolvição. Pode e deve. Se as provas produzidas no processo sobre o contraditório apontarem para a inocência, ou se não houver provas suficientes para condenar, o promotor tem o dever de pedir absolvição. Isso é fundamental. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já reforçou várias vezes essa necessidade de imparcialidade do MP na sua atuação. Ele é parte, mas é uma parte que busca a justiça, não a vitória processual a qualquer preço. Nossa, isso muda bastante a perspectiva, né? Tira aquela imagem de inimigo do réu. Pois é. Ele também acompanha todo o processo, pode pedir produção de provas, recorrer de decisões e depois, se houver condenação, ele também atua na fiscalização da execução penal. A Lei de Execução Penal dá várias atribuições ao MP para garantir que a pena seja cumprida de acordo com a lei e com respeito aos direitos do preso. É uma atuação completa na esfera criminal, então. Do início ao fim. Sim. E aí, saindo do criminal, a gente tem a atuação judicial na área civil, que é gigantesca também. Civil. O que entra aí? Aqui a ferramenta principal é a ação civil pública, prevista lá na Lei número 7.347, de 1985, e também no artigo 129, inciso 3º da Constituição. Ação civil pública. Para que ela serve? Serve para proteger interesses que são de toda a sociedade, os chamados interesses difusos e coletivos. Pensa em danos ao meio ambiente. Tipo um desmatamento legal, poluição de um rio. Exatamente. O MP pode entrar com uma ação civil pública para obrigar o responsável a reparar o dano, a recuperar a área, a pagar a indenização. Outro exemplo, direitos do consumidor. Se uma empresa está lesando milhares de consumidores com uma prática abusiva, O MP pode agir em nome de todos eles? de 92, o MP é um dos legitimados para propor ação de improbidade. Mas a ação civil pública serve para proteger o patrimônio histórico e cultural, a ordem urbanística, enfim, uma gama enorme de direitos coletivos. É muita coisa mesmo. Meio ambiente, consumidor, patrimônio público. E não para por aí. Fora da atuação estritamente judicial, o promotor tem uma frente importantíssima na defesa de direitos fundamentais e de grupos vulneráveis. Ah, isso é interessante. Como funciona essa atuação? É mais proativa? Sim, muito mais proativa. O promotor não fica só esperando alguém provocar o judiciário. Ele pode agir por conta própria para garantir direitos básicos. Por exemplo, na área da saúde, fiscalizar se o hospital público está funcionando bem, se está faltando médico, remédio. E se ele constatar um problema? Ele pode expedir uma recomendação para o gestor público corrigir a falha
Se não resolver, pode instaurar um procedimento, um inquérito civil, para investigar mais a fundo e, se necessário, entrar com uma ação judicial para garantir o direito à saúde da população. Entendi. Ele age para cobrar do poder público. Exato. Isso vale para a educação também. Garantir vaga em creche, qualidade do ensino, transporte escolar, para a moradia, para direitos da criança e do adolescente, com base no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O MP tem um papel crucial na proteção das crianças, fiscalizando abrigos, acompanhando processos de adoção, combatendo o trabalho infantil. Nossa, o ECA dá muitas atribuições para o MP, né? Muitíssimas. Assim como o Estatuto do Idoso, para proteger os direitos das pessoas idosas contra abusos, negligência. A Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. O MP atua para garantir medidas protetivas para que a lei seja aplicada de forma efetiva. Direitos de pessoas com deficiência, de comunidades tradicionais, é uma atuação voltada para concretizar a cidadania desses grupos. É quase um trabalho de fiscalização social, digamos assim. Pode-se dizer que sim, mas com o poder de agir, né? Além dessa defesa de direitos, tem a fiscalização mais direta dos atos da administração pública, como eu mencionei, combatendo a improbidade administrativa, que é a desonestidade do agente público, o desvio de finalidade. E o controle da polícia, você mencionou isso também. Sim, o controle externo da atividade policial. Está previsto na Constituição, artigo 129, inciso 7º, o MP tem o dever de fiscalizar a atuação das polícias, tanto a civil quanto a militar, para prevenir e apurar abusos, excessos, violações de direitos humanos que possam ocorrer na atividade policial. E como ele faz isso na prática? Pode fazer visitas a delegacias, a presídios, requisitar informações, instaurar procedimentos para apurar denúncias de violência policial. Por exemplo, é um contraponto importante para garantir que a força policial seja usada dentro dos limites da lei. Entendi. E você falou também de atuação extrajudicial, inquérito civil, recomendação e TAC. O que é o TAC? O TAC é uma ferramenta muito interessante. É o termo de ajustamento de conduta. Ajustamento de conduta. Parece um acordo. É exatamente isso. É um acordo que o Ministério Público celebra com o causador de um dano ou uma irregularidade, principalmente nessas áreas de direitos coletivos, meio ambiente, consumidor, patrimônio público. E qual a vantagem? A vantagem é resolver o problema de forma mais rápida e eficiente, sem precisar de um longo processo judicial. No TAC, o responsável se compromete a tomar certas medidas para corrigir a situação, para reparar o dano, para se adequar à lei, e o MP fiscaliza o cumprimento. Ah, legal. Então, se uma empresa poluiu um córrego, em vez de ir direto para a justiça, o MP pode propor um TAC para ela limpar o córrego e adotar medidas para não poluir mais. Exatamente. Se o TAC for cumprido, ótimo. Se não for cumprido, aí ele vira um título executivo extrajudicial e o MP pode ir à justiça exigir o cumprimento forçado. É uma forma de buscar soluções consensuais, mais ágil. E o inquérito civil e a recomendação? O inquérito civil é como se fosse uma investigação própria do MP, na área civil. Quando há notícia de uma irregularidade que afeta direitos coletivos, o promotor pode instaurar o inquérito civil para apurar os fatos, colher provas, ouvir pessoas. Para depois decidir se entra com uma ação civil pública ou propõe um TAC, por exemplo. Isso, é um procedimento investigatório prévio. E a recomendação é um ato mais, digamos, persuasivo. O promotor expõe um problema, fundamenta na lei e recomenda formalmente a um órgão público ou entidade privada que adote certas providências para resolver aquilo. Não é uma ordem judicial, mas tem um peso institucional grande. Muitas vezes, só a recomendação já é suficiente para corrigir a situação. Uau! É realmente um leque de atribuições muito vasto. Isso tudo exige uma independência muito grande para poder funcionar, né? Como o sistema garante isso? É uma ótima pergunta. Para poder dar conta dessa responsabilidade toda e principalmente para poder atuar sem medo de desagradar a poderosos, a Constituição deu aos membros do Ministério Público algumas garantias bem fortes. Estão lá no artigo 128, parágrafo 5º. Quais são essas garantias? São 3 principais: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio. Vitaliciedade. Significa que ele não pode perder o cargo.
Não é bem assim. A vitaliciedade é adquirida após 2 anos de exercício no cargo. A partir daí, o promotor só pode perder o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão definitiva da Justiça, após um processo específico para isso. Ele não pode ser demitido administrativamente, por exemplo. Entendi. Dá uma segurança grande para atuar. E a inamovibilidade? Significa que ele não pode ser removido, transferido de uma comarca para outra contra sua vontade, a não ser que haja um motivo de interesse público relevante reconhecido por decisão do órgão colegiado competente do MP e com garantia de defesa para ele. Ah, para evitar que um promotor que esteja investigando algo incômodo seja simplesmente mandado para outra cidade, né? Exatamente. Para garantir que ele possa permanecer no caso sem sofrer pressões por meio de transferências arbitrárias. E a irredutibilidade de subsídio, bom, essa é mais direta. O salário dele não pode ser reduzido. Protege contra pressões econômicas. São garantias fortes mesmo. Mas e os limites? Tanto poder assim para você ter controle, né? Quais são os freios para a atuação do promotor? Com certeza. Poder sem controle é perigoso. Existem vários limites e mecanismos de responsabilização. O primeiro e mais fundamental é o princípio da legalidade. O promotor só pode fazer o que a lei permite ou determina. Ele não tem vontade própria no exercício da função. Ele é um agente da lei. Certo. A lei é o guia principal. Sempre. Outro princípio importantíssimo é o da impessoalidade. Ele tem que atuar de forma objetiva, sem perseguir ninguém, sem beneficiar ninguém, buscando sempre o interesse público definido na lei. E se ele não agir assim? Se cometer um excesso, um abuso? Aí entram os controles. Existe o controle interno, feito pelas corregedorias do Ministério Público e principalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. CNMP. O que ele faz? O CNMP é um órgão criado pela Emenda Constitucional 45, lá de 2004. Ele tem a função de controlar a atuação administrativa e financeira do MP e o cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. Ele pode receber reclamações, instaurar processos disciplinares e aplicar sanções aos membros do MP que cometerem faltas. Então tem um órgão nacional para fiscalizar os promotores e procuradores de todo o país. Exatamente. Além disso, a atuação do promotor está sujeita ao controle do Poder Judiciário, né? As decisões dele nos processos podem ser revistas pelos juízes e tribunais. E, claro, o promotor também responde pelos seus atos nas esferas civil e penal, como qualquer cidadão, se cometer algum crime ou causar dano a alguém no exercício da função ou fora dela. Entendi. Então, o que é fascinante aqui é como o sistema tenta equilibrar, né? Dá garantias para ele poder agir com independência, mas também cria mecanismos para controlar esse poder e responsabilizar em caso de desvio. É um equilíbrio delicado, constante e fundamental para a legitimidade da instituição perante a sociedade. Perfeito. Então, acho que conseguimos ter uma visão bem mais completa agora. Recapitulando, o promotor de justiça é muito, muito mais do que aquele acusador criminal que a gente vê nos filmes. Sem dúvida. Ele é um defensor da lei, um defensor da sociedade, um defensor dos direitos fundamentais. Atua em múltiplas frentes. Desde o combate ao crime, sim, mas também na proteção do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio público. Uhum. Na garantia de políticas públicas essenciais como saúde e educação, na proteção de crianças, idosos, mulheres, pessoas com deficiência. Exato. E faz isso usando ferramentas judiciais, como a ação penal e a ação civil pública, mas também muitas ferramentas extrajudiciais, como o inquérito civil, a recomendação, o TAC. Perfeito. Ele é, na prática, um agente de transformação social. É uma peça-chave para que o Estado Democrático de Direito, que está lá escrito na Constituição, se torne realidade no dia a dia das pessoas, sabe? A Promotoria de Justiça, lá na comarca, é esse elo fundamental entre a instituição, o Ministério Público e a comunidade local. Um agente de transformação social. Gostei dessa definição. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar daqui para frente, né? Qual seria? Olha, considerando essa imensa gama de responsabilidades que a gente discutiu aqui e a complexidade cada vez maior dos problemas sociais que a gente enfrenta hoje. Verdade. Desde crimes digitais super sofisticados, fake news, até a crise ambiental,
questões urbanas complexas. Exatamente. Diante de tudo isso, como é que a gente pode garantir que a atuação do promotor de justiça se mantenha não só eficaz, sabe, mas que ela esteja verdadeiramente alinhada com as necessidades mais urgentes, mais sentidas pela sociedade brasileira hoje? Como garantir que essa ferramenta tão poderosa esteja sempre apontada para os problemas certos, da forma certa? É uma reflexão profunda. Como manter essa conexão e essa efetividade diante de um mundo que muda tão rápido e com demandas tão complexas? Fica aí a questão para a gente continuar pensando, né? Não tem resposta fácil. Com certeza não. Uma ótima provocação para a gente encerrar essa nossa análise de hoje aqui no Concurseja. Foi uma conversa muito esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom discutir esses temas. E a gente agradece a você que nos acompanhou. Esperamos que essa análise tenha ajudado a desmistificar e a compreender melhor o papel crucial do promotor de justiça e do Ministério Público. Isso aí. Não deixe de conferir os outros conteúdos aqui do canal Concurseja e fique ligado nas nossas próximas aulas e análises. Um grande abraço e até a próxima.